cessar fogo entre Israel e o Hamas, grupo que domina a faixa de Gaza. Nesta segunda, 2 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca em uma estação de bonde da Cidade Santa. O agressor foi morto a tiros pela polícia israelense. O hospital Hadash de Jerusalém disse ter recebido 2 feridos. O exército confirmou que um deles é um soldado. O ataque ocorreu perto da fronteira entre o setor palestino de Jerusalém Oriental, ocupado por Israel, e o restante da cidade. As tensões iniciais que levaram à recente escalada de violência entre o movimento islamita palestino Hamas e o exército israelense em Gaza começaram no final de abril no bairro de Sheikh Jarrah. O período de cheia dos rios no estado do Amazonas é mais um desafio a ser superado pelos trabalhadores da saúde dentro da campanha de imunização contra a Covid-19. O nível do rio Solimões foi apenas um dos obstáculos para os profissionais que foram até a comunidade rural Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Anamã. A gente está indo na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente está querendo atingir a população, 100% da população na comunidade, né? E a gente espera que, fé em Deus, que a gente vai conseguir. A imunização contra a Covid traz esperança de dias melhores para os moradores da região. Já pensei que não ia voltar mais esse mundo, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte. E agora mais aliviado e uma esperança a mais. A gente sabe de notícia que muitas pessoas já morreram, né, por não ter aceitar, né, tomar a vacina e ter se arrependido também já, né. A gente aqui fica feliz, tem muita gente que não quer, mas a gente, quando chega aqui, a gente quer também. Segundo a Defesa Civil, o período de cheia já atingiu 58 dos 62 municípios do Amazonas e mais de 414 mil pessoas estão sendo afetadas. A Espanha vai autorizar a entrada de viajantes vacinados de todo o mundo a partir de 7 de junho. Desde que possuam um certificado de terem recebido o esquema vacinal completo autorizado pela Agência Europeia de Medicamentos ou pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, a partir de 7 de junho, todas as pessoas vacinadas e suas famílias também são bem-vindas em nosso país, independente de seu lugar de origem. A partir de 24 de maio, a Espanha também permitirá que os britânicos entrem em seu território sem exigências de saúde. Não está claro se eles devem ou não apresentar PCR negativo na chegada, como fazem agora. Segundo Sanches, o levantamento dos controles sanitários na chegada ao território espanhol também se aplicará ao Japão a partir de segunda-feira, bem como a Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Israel, Coreia do Sul, Tailândia e Ruanda. A Península Ibérica, que em 2019 foi o segundo destino turístico mundial, espera atrair cerca de 45 milhões de turistas estrangeiros em 2021, metade do número anterior à pandemia. O retorno às praias espanholas é importante para o país, já que antes da pandemia o turismo representava 14% do PIB. A entrada de residentes de países da União Europeia sempre foi permitida, mas a partir dos 6 anos de idade era necessária a apresentação de um teste negativo. A Colômbia não vai sediar mais a Copa América junto com a Argentina. A Conmebol recusou o pedido de Bogotá para adiar o torneio e indicou que irá realocar as partidas que seriam disputadas no país. As autoridades colombianas haviam solicitado o adiamento da competição, argumentando que não podiam ter público nos estádios, enquanto o país vive uma tensão social que já deixou mais de 40 mortos. Aqui, todos os participantes da greve nacional tiveram a oportunidade de falar com o governo, os jovens, as diferentes comunidades, a mesa redonda da greve. Há uma tendência grande que não quer a Copa América, mas existe também um grande número de colombianos que desejam o torneio. Mas a razão específica é que pudéssemos ter gente nos estádios. A Copa América estava programada para ser realizada em 2020 em conjunto entre Colômbia e Argentina, mas a pandemia de Covid-19 forçou o adiamento da competição.
O presidente argentino Alberto Fernandes disse há alguns dias que o país estaria disposto a organizar o torneio sozinho em caso de impossibilidade da Colômbia. Mas ele decretou na quinta-feira que a população argentina entrará em confinamento total por 9 dias a partir deste final de semana devido ao registro altíssimo de casos de coronavírus. O início da Copa América está marcado para o dia 11 de junho. Reza a lenda que antes de habitantes, Buenos Aires tinha vacas. Talvez por isso não é surpresa que a carne seja considerada uma essência da Argentina. A assada costuma ser um elemento central nas reuniões de familiares e amigos há gerações. Para mim, pessoalmente, o que eu gosto, o que me apaixona é ver que cada vez que alguém vem e faz um bom churrasco, sai feliz. É uma coisa muito bonita para mim. Mas agora esse costume está no centro de uma polêmica devido a uma disputa entre o governo e os pecuaristas. Diante da alta dos preços no mercado interno, o presidente Alberto Fernandes proibiu as exportações de carne bovina por 30 dias, com o objetivo de reduzir os preços internos. Em reação, os produtores decidiram suspender a comercialização interna de todos os tipos de gado por 9 dias. A greve não deve implicar em um desabastecimento em um futuro imediato, já que frigoríficos e açougues têm estoque, mas o conflito atinge o centro da dieta argentina. Está impregnado na nossa cultura comer carne. Comer carne está impregnado na nossa cultura e assim é difícil, por isso gera tanta tensão quando está muito cara, porque para nós é fundamental comer carne com alguma coisa. Primordial comer carne com algo, digamos. A Argentina é o principal consumidor de carne per capita no mundo, segundo a OCDE. Mas dados da Câmara de Indústria e Comércio de Carnes e Derivados indicam que o consumo caiu de 69 quilos por pessoa por ano em 2009 para 49 quilos em média atualmente. Para este criador de animais para reprodução, por trás do conflito atual existe outro problema. O problema não é se a carne ficou cara, o que não é verdade. A carne está mais barata. O que caiu terrivelmente é a capacidade de consumo dos argentinos em função dos saques e da miséria, dos salários, da inflação. Segundo dados oficiais, o custo de vida nos últimos 12 meses subiu 46%. Já o preço da carne bovina aumentou 65% em abril. O governo garante que sua principal preocupação é que os argentinos comam carne a um preço razoável. Um sucesso excepcional. Foi assim que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu nesta sexta-feira a ofensiva do exército contra os grupos armados palestinos na faixa de Gaza. O Hamas não pode mais se esconder. Matamos mais de 200 terroristas, incluindo 25 oficiais. Após a mediação egípcia, Israel e o Hamas aprovaram um cessar-fogo na noite de quinta-feira, que entrou em vigor nesta sexta. O ministro da Defesa israelense Benny Gantz fez um alerta ao movimento islâmico que governa o enclave palestino. Eu deixo claro para o Hamas que o preço pela violação da trégua será alto, muito alto. Os confrontos resultaram em pelo menos 243 mortes no lado palestino, incluindo 66 crianças e vários combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica. Do lado israelense, 12 pessoas morreram, incluindo um adolescente de 16 anos e um soldado. Os pecuaristas argentinos começaram nesta quinta-feira uma greve contra a interrupção das exportações de carne anunciada esta semana pelo governo. A paralisação da comercialização de gado deve durar 9 dias. A decisão do presidente de centro-esquerda, Alberto Fernandes, tem como intenção moderar os preços internamente. O mercado de Liniers, onde se vende o gado aos frigoríficos da cidade de Buenos Aires e arredores, tinha os currais vazios e apenas alguns funcionários administrativos. A la gente no le alcanza la plata para comprar la carne.
As pessoas não têm dinheiro para comprar carne, isso é uma realidade, mas acho que a greve dos produtores não adianta. Também acho que parar de exportar não adianta. É hora de todos os setores envolvidos na exportação se sentarem para dialogar, incluindo o que representa os consumidores. Consumo inclusivo. O problema não é a carne, o problema é a Argentina. O problema não é a carne, o problema é a Argentina, a inviabilidade desse país. O problema é a política que está nos governando, que pretende matar a produção. Pretende matar a produção. A paralisação não deve implicar em um desabastecimento imediato, já que os frigoríficos e açougues têm estoques acumulados. A verdade é que seria bom que o preço da carne caísse um pouco e o governo estabilizasse o valor dele. Não dá para comer carne nesse preço. O governo tomou a decisão de interromper as exportações devido ao forte impacto do aumento dos preços dos alimentos no índice de inflação, um dos mais altos do mundo, com 17,6% no primeiro trimestre. De acordo com o Instituto Argentino de Promoção da Carne Bovina, o custo de vida nos últimos 12 meses cresceu 46,3%, mas o preço dos diferentes cortes de carne de boi aumentou 65,3% em abril, em comparação com o mesmo mês em 2020. Celebrar o que resta com o objetivo de protegê-lo. Este é o intuito do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que lança nesta quinta-feira na Filarmônica de Paris a exposição Amazônia. As cerca de 200 fotografias são fruto de 7 anos de viagens às entranhas da maior floresta tropical do mundo. Na Amazônia, se pas seulement une grande planície avec. A Amazônia não é apenas uma grande planície com rios correndo no meio. São as montanhas, é um sistema de água, são os rios voadores que percorrem todo o planeta e a Amazônia são as comunidades indígenas. Esta é uma tentativa de apresentar a Amazônia para que as pessoas possam ter consciência do que ela realmente é. Além de ter o poder de levar o visitante para dentro da floresta, a exposição também apresenta os 10 grupos indígenas com os quais Salgado conviveu durante sua jornada de 7 anos. O fotógrafo renomado pretende convidar líderes indígenas para contar sobre a destruição de seu habitat quando a pandemia diminuir e espera chamar a atenção para a importância de preservar a floresta. Ele aproveitou a ocasião para criticar o presidente Jair Bolsonaro, visto por muitos como inimigo do meio ambiente. O governo Bolsonaro conta mentira após mentira, dá a impressão de que está resolvendo problemas, mas está mentindo para continuar destruindo. Depois de ter feito essa afirmação na grande reunião organizada pelo presidente dos Estados Unidos, este foi o mês que mais se destruiu a floresta amazônica na história. Então isso aconteceu depois de suas promessas. A destruição da Amazônia está acontecendo a um ritmo incrível. A exposição conta ainda com música composta para a ocasião pelo compositor francês Jean-Michel Jarre, um dos pioneiros da música eletrônica. Todos os sons em uma floresta são totalmente independentes uns dos outros. O pássaro que canta ignora totalmente as pessoas que passam entre as árvores, a chuva caindo na pedra, etc. Mas para o ouvido humano isso forma uma harmonia geral, que nada tem a ver com a orquestração, mas é uma harmonia dos sons da floresta. Foi o que tentei fazer, constituindo uma espécie de caixa de ferramentas, que pode ser feita de orgânico, eletrônico, eletroacústico ou elementos concretos e também étnicos. A trilha sonora inclui também arquivos sonoros da Amazônia guardados no Museu de Etnografia de Genebra. A exposição foi imaginada e montada pela esposa do fotógrafo Lélia Wanik Salgado. A mostra já nasceu com vocação internacional e deve viajar por cidades como Londres e Roma, além de São Paulo e Rio de Janeiro, mostrando aos visitantes a grandiosidade da maior floresta tropical do mundo. O chapéu de Indiana Jones original agora pode ser seu. A casa de leilões Prop Store vai colocar a peça à venda em junho.
O item foi usado pelo ator Harrison Ford durante a produção de Indiana Jones e o Templo da Perdição. Especialistas acham que o chapéu pode ser arrematado até por $250 mil. Foi feito sob medida para Harrison Ford. Eles não entraram em uma loja e pegaram um chapéu na prateleira. Eles combinaram atributos de certos chapéus para fazer o que se tornou o chapéu de Indiana Jones, indiscutivelmente um dos chapéus mais reconhecidos no cinema. No total, mais de 1.200 objetos famosos da indústria cinematográfica de Hollywood estarão à venda. Um dos de maior destaque é a varinha mágica usada por Daniel Radcliffe nos 2 últimos episódios da saga Harry Potter. Há ainda o roteiro usado por Carrie Fisher, a atriz que interpretou a Princesa Leia, o Império Contra-Ataque em Star Wars, e a espada empunhada por Tom Cruise em O Último Samurai. Vimos como o valor de muitos objetos do cinema é forte, observamos isso de forma muito direta. Os capacetes Stormtrooper foram vendidos no passado e mais recentemente pode-se ver o aumento no valor à medida em que mais pessoas ficam sabendo que esse tipo de ativos são para coleção ou mesmo investimento. Pelo visto, as relíquias dos filmes estão deixando de ter apelo apenas no coração das pessoas. No ano passado, um traje do Darth Vader, o lendário vilão de Star Wars, rendeu $287.500. A Agência Espacial Europeia anunciou nesta quinta-feira que o maior iceberg do mundo se desprendeu da plataforma de gelo de Rhône, na Antártica. É o que mostram as imagens de um satélite do programa europeu Copérnicos. O iceberg A76 tem quase 170 quilômetros de comprimento por 25 de largura e uma superfície total de 4.320 quilômetros quadrados. O imenso bloco de gelo está à deriva no Mar de Weddell, de acordo com um comunicado divulgado pela agência. Até então, o maior iceberg do mundo era o A23A, com superfície de 3.380 quilômetros quadrados, também à deriva no Mar de Weddell. Segundo os cientistas, a formação de icebergs é um processo natural que o aquecimento do ar e dos oceanos acelera. A temperatura do planeta aumentou mais de 1 grau Celsius desde a era pré-industrial, devido às emissões de gases causadores do efeito estufa provocadas pelas atividades humanas, mas a Antártida registrou um aumento de temperatura 2 vezes superior. Nesta quinta-feira, o Programa de Avaliação e Vigilância do Ártico afirmou que este outro extremo da Terra se aqueceu 3 vezes mais rápido do que o planeta entre 1971 e 2019. O relatório alerta que a elevação de temperatura é mais acelerada do que se acreditava. A calota, um elemento emblemático da região, aparece como uma vítima anunciada e cada fração de grau conta. As possibilidades de que desapareça totalmente no verão até voltar a se formar no inverno são 10 vezes mais elevadas se a temperatura na Terra aumentar 2 graus Celsius do que se subir 1,5 grau, a meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O informe foi divulgado por ocasião da reunião ministerial do Conselho do Ártico, que acontece na Islândia. Vários vilarejos foram evacuados na Grécia nesta quinta-feira por causa do primeiro grande incêndio florestal da temporada, que ocorre em terreno montanhoso com vista para o Golfo de Corinto. Nenhuma vítima foi registrada, mas 6 vilarejos e 2 mosteiros foram esvaziados quando o fogo começou na noite de quarta-feira, a cerca de 90 quilômetros de Atenas. No meio da noite, os moradores foram levados para um abrigo em Alepochori, um vilarejo costeiro no Golfo de Corinto. Acordei com o barulho dos aviões, dei um pulo e meu marido disse que era um incêndio. Não tínhamos eletricidade e fomos para fora. Havia pânico, aviões, helicópteros, polícia e ambulâncias. Reforços foram enviados de todo o país para conter o incêndio, cuja frente tinha 10 quilômetros de largura, segundo as autoridades locais. O fogo durou toda a noite perto da área protegida das montanhas de Iranian e a fumaça preta era visível da capital. O Corpo de Bombeiros informou que a situação está claramente melhor agora. Apoiados por 62 veículos, 17 aviões e 3 helicópteros, cerca de 180 pessoas participam das operações. Localizada no nordeste de Corinto, a zona afetada é o lar de muitas casas de veraneio. A Grécia enfrenta violentos incêndios florestais todos os verões, alimentados por secas, ventos fortes e temperaturas altas.
Um desfile foi realizado na Bolívia para reivindicar uma tradição folclórica. Trata-se da morenada, um estilo de dança e música dos Andes bolivianos. Dezenas de grupos bailaram em frente ao Palácio do Governo em La Paz, convocados pela presidência de Luiz Arce em protesto contra o anúncio do Peru que declarou a dança patrimônio cultural. Na Bolívia, nossa cultura, nossas danças são importantes porque apresenta a história de todo o nosso país. No caso da morenada, é uma dança patrimonial boliviana. A dança é realizada durante todo o ano, por isso é muito importante defendê-la. A disputa em torno da dança, que surgiu nos tempos coloniais, ganhou força após Puno se declarar uma das embaixadoras da manifestação cultural. A cidade peruana fica na fronteira com Bolívia, na região do Lago Titicaca. O governo boliviano reagiu duramente à medida adotada pelo Peru e anunciou que iria recorrer à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Convocamos que se sumem para conformar Pedimos a todos que formem um Comitê Nacional para proteger as danças do nosso país. Os 9 departamentos formarão este Comitê Nacional de Salvaguardas. A partir daí, começaremos a trabalhar em um plano nacional para manter nossas danças em âmbito nacional e internacional. Um plano nacional de salvaguarda de nossas danças a nível nacional e a nível internacional. Segundo historiadores, a coreografia rítmica lembra a dor e o sofrimento dos escravos ao chegarem à América. Diante das reivindicações da Bolívia, o Ministério da Cultura do Peru afirmou que a declaração não manifesta nem afirma o direito de exclusividade ou denominação de origem da dança. Estudos indicam que seguir a Loading nas redes sociais tem efeitos milagrosos sobre a pele. Duvida? É melhor comprovar. Siga a Loading. Estudos indicam que não seguir a Loading aumenta as chances da sua partida travar. Siga a Loading e evite cair durante as quedas.